Fala pessoal, mais uma aula aqui da nossa disciplina de desenvolvimento mobile. Dessa vez para falar um pouco para vocês sobre padrões de interface, tá? E nós vamos falar nessa aula, mais especificamente, a diferença entre o design UX e UI, tá? Então nós vamos entender um pouco aí essa diferença que vocês devem ouvir muito aí na internet quando a gente pensa em design de telas, design de interface, cursos de UX, curso de UX/UI, né? Então a gente vai entender essa diferença agora. Bom, é muito comum durante o desenvolvimento de qualquer sistema a gente ter dúvida com relação ao melhor layout utilizar, né? Qual a cor, qual a estilização da minha aplicação, né? Que mais combina aí com o tema da minha aplicação, do produto que eu estou fazendo. É muito comum isso. E normalmente nós desenvolvedores cometemos um erro muito grave quando a gente vai fazer um design de telas. Primeiramente é que vocês já devem ter visto que aquela divisão, né, em que eu posso ser um programador back-end, eu posso ser um programador front-end, né, o back-end tem relação com as regras de negócio, o código em si, o front-end tem a ver justamente com essa interface entre a interação, né, de usuário com a aplicação. Nem sempre o programador front-end, na verdade, o programador front-end ele sabe programação, mas existe o design front-end também, né, que ele prepara as interfaces para um programador front-end desenvolver, tá? Mas eu ia falando sobre essa dificuldade, né, e os erros que a gente comete. O que a gente comete? Como agora, né, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê um pouquinho de tudo. A gente vê um pouco de back-end, vê um pouco de front-end. E isso é chamado de full stack, né? Quando você acaba trabalhando as duas divisões aí, vamos dizer assim, de maneira eficaz, né? Nem sempre a gente consegue ser full stack, né? Apesar de a gente conhecer um pouquinho de tudo. Então, um dos erros é justamente a gente começar com a estilização das telas, começar com toda essa lógica aqui, né, de cores, de fontes e tal, e não se atentar para uma coisa chamada usabilidade, tá? É aí que a gente vai entrar realmente no nosso tema, tá? Porque quando a gente fala em UI design, isso significa User Interface, né? Interface de usuário. Então, designer de interface de usuário, ele está preocupado com a estilização, tá? Ele quer saber que cor, ele vai definir, na verdade, que cor é a mais indicada para aquele tipo de aplicação, para aquele produto que você quer passar, tá? Ele também se preocupa com os layouts, né, que você vai utilizar, e a tipografia. O que é a tipografia? A tipografia é o uso de fontes, de maneira que seja uma fonte atrativa. As letras têm um contorno bem definido para que você possa ler melhor, né? O tamanho das fontes, né, em certos layouts fazem toda a diferença. Então, essa é a preocupação do design de interface. Isso chamado de UI, certo? Tá, e o UX, né, ou X? O X ele vem de experiência de usuário, né? User Experience. Então, tem a relação de inicia, né, na verdade, tudo isso com os testes de usabilidade. O que são esses testes de usabilidade? Antes de eu falar do conceito aqui. Teste de usabilidade é quando é analisado o caminho que o usuário faz até chegar ao seu objetivo, lógico, dentro da aplicação, tá?
de maneira que a gente possa entender se aquele usuário está tendo alguma dificuldade para achar alguma funcionalidade ali dentro do sistema, tá? Então, usabilidade não é a interface bonitinha, tá? Mesmo que existem fatores que vão impactar, né, nessa questão da estética, né? Mesmo que existam esses fatores, a experiência do usuário ela é mais para dizer assim, nós temos uma boa usabilidade, ou seja, é fácil do usuário entender o aplicativo, acessar alguma funcionalidade? Sim. Então, quando nós temos isso, nós temos uma boa usabilidade. Não temos. Digamos que o usuário não tem, demora muito ali para entender, para acessar uma funcionalidade, ele trava numa tela, não sabe do que, a partir daquela tela para onde ele vai. Então, nesse caso, nós não temos uma boa usabilidade do aplicativo. Então, é preciso fazer mais testes de usabilidade para verificar, por exemplo, qual o layout mais indicado para ser utilizado naquela aplicação. Tá? Vou dar um exemplo. Se vocês estão aí em um aplicativo pedindo comida, delivery, né? Imagine essa situação. Então o aplicativo ele tem uma boa exibição dos botões, dos recursos. Vocês conseguem enxergar as palavras, né, e as imagens com facilidade. Vocês estão enxergando bem o que vocês estão comprando, né? O preço ele está indicado num local onde você possa realmente ver ali onde está o preço, mudar a quantidade, está tranquilo, você consegue fazer isso, né? Então, tudo isso é analisado dentro dos testes de usabilidade. Essas perguntas como essas, né, são feitas e analisadas no teste. O teste, gente, ele é talvez isso aí que vocês estão pensando. O aplicativo é enviado para uma pessoa, né, ou a pessoa é chamada até um laboratório, e a tela do aplicativo é gravada, ou então uma câmera grava as ações do usuário dentro do aplicativo. Então, por exemplo, pode, como vocês estão vendo aqui nessa tela, pode ser definida aqui, ó, o tempo em que o usuário gasta para ler, né, um texto que tem aqui, ou acessar uma funcionalidade. Tem uma câmera também aqui focada nas expressões do usuário, para identificar mesmo se ele se irrita, né, com aquele aplicativo, ou se está tranquilo, se aquilo lhe traz mais tranquilidade, né, para acessar. Então, existem várias maneiras, na verdade, de você fazer teste de usabilidade. Uma delas é essa, você gravar as telas, gravar as ações do usuário, né, da mão dele, as expressões, enfim. Vai depender do tipo de produto que você tem. Tá? Para finalizar, gente, e dar mais exemplos sobre a UX, que é onde a gente vai se especializar mais durante essas aulas, a UX ela tem a ver com o rabisco, né? Aquele primeiro pensamento de fluxo de processo quando você vai construir um aplicativo. Então, você começa com essas telas feiosas aqui, muito rabisco, muitas setas indicando que de um botão você vai partir para uma outra tela. Então, essa é a ideia. Aqui ninguém está tratando de cor, tá? Ninguém está tratando sobre as animações que vão ter, nada. Nós estamos vendo a usabilidade, tá? Que tipo de layout é o mais indicado para aquele meu produto. Então, você começa com isso aqui, depois você organiza de uma maneira mais limpa, né? Deixa o seu projeto mais limpo, com as funcionalidades mais bem indicadas, com os fluxos mais bem definidos, certo? Até chegar, por exemplo, em simulações, né? Você pode criar também dessa maneira, construindo com alguns papéis, ou até mesmo já desenhando lá no software. Tá?
Quando a gente fala de padrões de interface também, não tem a ver, vocês já viram, né, que aqui no X você pode desenhar no papel mesmo esse fluxo, mas quando a gente fala já de UI e também de UX, a gente pode utilizar sistemas para isso. Aí nós temos sistemas para isso. Porém, dominar um software, gente, não é o principal de tudo, né? Você aprendendo um software de design não vai te definir como um designer diferente de outro, tão diferente assim, né? Mais criativo, enfim. Na verdade, quando você aprende muito um software, esse daí, só te faz assim depender de um sistema, né? De tal maneira que você é apenas um usuário daquele software. Você sabe mexer ali nas funcionalidades do software. Mas quando nós aprendemos sobre os padrões de interface, esses aqui que a gente precisa projetar antes de pensar na estética, aí sim você tem um conhecimento de design mais diferenciado. Tá? Que hoje em dia, quando você procura um curso de design, por exemplo, o cara vai te ensinar o uso de várias ferramentas. E eu posso até citar para vocês aqui as ferramentas principais de design de telas, de interface. Tá? Então nós temos o Sketch, para quem tem Mac, né, no caso, o Adobe XD, que é da Adobe, o Figma e o InVisual Studio. Desses 4, eu prefiro o Figma, por se tratar de uma plataforma online, então você pode instalar no seu computador, mas também você pode acessar um site sem precisar instalar nada no seu computador. Além do que é gratuito e as funcionalidades são praticamente as mesmas que você encontra nos outros. Você tem, por exemplo, o InVisual aqui, que ele é uma poderosa ferramenta, mas ele tem uma parte paga. Tá? O Adobe XD também ele tem uma parte paga, assim como o Sketch. Tá? Então o Figma é a melhor opção para que a gente possa utilizar ainda nessa fase inicial, né? Mas não que a gente vá fazer coisas aí muito Homem das Cavernas, nada disso. O Figma é uma poderosa ferramenta também, tá certo? As funcionalidades desses programas são bem parecidas. Então, no Figma, por exemplo, você não vai gastar 40 minutos aí de aulas, se você encontrar um livro ou até mesmo aulas na internet para você aprender. É muito fácil utilizar o Figma. Todos eles utilizam um conceito de frame. O frame é justamente a tela, né, a página onde eu estou construindo ali meu layout. Tá? Alguns sistemas desses chamam também de artboard, né, ou quadro. Tá? As formas geométricas que a gente vê nesses softwares, assim como no PowerPoint, né, você tem também, é o mesmo botão, praticamente. É muito intuitivo, né, essa ferramenta. As cores geralmente são tratadas no formato HSB. Tá? Esse formato, ele diferente do RGB, por exemplo, que você tem que dar um valor para o red, o vermelho, né, um valor para o verde, um valor para o azul. O HSB ele tem a ver com a tonalidade, com o grau, né, da cor. Então o 0 grau é vermelho, o 120 graus é verde. Então é como se fosse uma paleta, mas em graus, né, em que você precisa definir ainda a tonalidade e o brilho. Tá? A saturação e o brilho, desculpa. Então é o grau, a saturação e o brilho. Tá? Mas isso é muito fácil também de aprender, não é muito diferente lá do RGB. Tá? É só porque aqui te dá uma variação, um controle melhor das cores, tá? Quando você vai utilizar. A Pen Tool. Pen Tool é uma ferramenta para manipular os vértices, né? Os cantos dos frames ou cantos de algum componente que você vai colocar na tela. Você consegue manipular através da ferramenta Pen Tool. Você pode também, todas têm, né, posicionar textos, né,
tipo, estilos de fonte, estilização de texto, todas elas fazem a mesma coisa. As operações booleanas de unir, excluir, subtrair também, né? Você tem em todos esses softwares. Camadas e modificadores. Você consegue organizar objetos na tela de maneira, por exemplo, em grades, né? Ou em camadas. A maioria deles faz isso também. E os efeitos, né? Sombras, gradientes. Basicamente, essas 8 ferramentas aqui estão contidas em todos esses aplicativos. Tá? Todos esses. Então você tem botões como, por exemplo, esses que eu estou mostrando, muito similares em todas essas aplicações. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é a UX e a UI, porque na próxima aula nós vamos ver então os padrões de interface, o que nós temos, por exemplo, para navegação de menus, tá? Quais os padrões de interface que nós temos e como usar dependendo do nosso produto. Então até a próxima aula, vejo vocês.